Oiê, tá começando o nosso curso de culinária moderna. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você vai ver nessas aulas aqui como é possível preparar a comida da semana no tempo que hoje você prepara a comida para um dia aí na sua casa. A gente vai cozinhar junto, isso mesmo. Eu vou te mandar lista de compras e tudo o que você precisa para você cozinhar junto comigo aqui, algumas receitas super práticas. E essa semana você vai ter comida super gostosa, bonita, saudável para você e para sua família se deliciarem. E você vai cozinhar em pouquinho tempo. Você vai descobrir o jeito moderno de cozinhar que eu criei, conhecendo todos os fundamentos, todos os segredos que permitem preparar as refeições da semana realmente em 2 horas. A gente vai começar então aquecendo 2 panelas ao mesmo tempo, tá? A gente faz um prato novo inspirado naquele prato que já existe. Que delícia! Olha que lindo que tá isso, amor! Sério, além da sua rotina ficar bem mais leve, você vai ter tempo livre para você fazer o que você quiser no tempo que antes você ficava na cozinha. Prazer, eu sou a Marina Limberger, eu sou mãe, eu sou chefe de cozinha, eu sou empresária e eu trabalho com gastronomia há quase 20 anos. Agora eu entreguei a minha idade, né, gente? Desses 20 anos, faz praticamente 5 anos que eu tô totalmente focada em planejamento de refeições domésticas. Eu vivo testando e retestando técnicas, métodos, criando novas formas de cozinhar e descobrindo cada vez mais formas de garantir que a comida fique sempre incrível, cozinhando com antecedência. Eu já trabalhei em restaurantes em Londres e na Espanha também, numa cidadezinha perto de Barcelona. Eu já tive buffet em São Paulo e lá eu comandava a cozinha em casamentos, em festas, em coquetéis de lançamento de produtos. Era assim uma correria, gente, mas muito gostoso. E aí depois de mais de 4 anos no buffet e da faculdade de gastronomia, eu fui pro corporativo. E aí por quase 10 anos eu comandei equipes de chefes de cozinha em multinacionais de alimentos que com certeza você conhece. Eu também já fui jurada convidada em alguns programas de TV, foram experiências muito legais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos chefes incríveis e importantes, aprendi muito com eles. E nessas quase 2 décadas de carreira, eu virei muita madrugada cozinhando para evento. Eu testei muita receita, técnica, eu já validei muita coisa e eu já errei bastante também, né? E hoje eu só ensino aqui tudo o que deu certo, óbvio, né? Não vou ficar ensinando o que eu já errei. O erro serve pra gente acertar. E eu te falo com muito orgulho que eu consegui trazer muita técnica de cozinha profissional para a cozinha de casa, de um jeito simples. Eu criei um método de planejamento de refeições que é super moderno e que revolucionou a minha cozinha e a cozinha de mais de 14 mil pessoas que viraram prepeiras. A gente que faz preparo de refeições planejadas desse jeito moderno que eu ensino, a gente se chama de prepeira. Então vai se acostumando com esse termo, porque eu falo bastante aqui. Inclusive tem prepeira aqui, se tiver prepeira já manda aqui a nossa perinha aqui nos comentários para eu ver a sua carinha aqui. Porque tem as prepeiras, que somos nós, e tem as receiteiras também, né? Que elas vivem em busca de receita todo santo dia e vivem nesse ciclo vicioso, sabe? Atrás de receita. E do outro lado, tem as prepeiras, que preparam a comida da semana de forma planejada, 1 ou 2 vezes na semana e tem sempre a geladeira ou o freezer abastecidos com comida saudável e gostosa. Com tempo livre, sem estresse, ganha disposição, energia e tempo para você realizar seus projetos pessoais, seus projetos profissionais. Ouve aqui essas prepeiras, o que elas têm para te dizer, como mudou a vida delas, gente. Primeiro, esse desestressar mesmo, né, com essa preocupação da comida, que aí me trouxe uma organização de vida. Aí a organização me trouxe não me estressar tanto. Se eu não estou mais tão estressada, eu faço outra coisa, eu estou mais tranquila, eu estou mais feliz, né? Então, acho que é um ciclo. Nesse tempo que eu tô com o curso, eu já li 11 livros. Uau! Em 1 ano, praticamente 1 por mês. Isso, exatamente. Eu cozinho todas as refeições da semana no fim de semana, não lavo a panela durante a semana nenhuma. Pois é, gente, lavar a panela durante a semana nunca mais. Olha, realmente salva a vida de todo mundo. Tá me deixando muito mal-humorada ter que cozinhar todos os dias. É um novo estilo de vida que parece muito distante para algumas pessoas, mas que já é realidade para muita gente.
E nesse momento pode até ser que você não esteja conseguindo conceber a ideia de fazer comida mais gostosa, nutritiva e bonita, gastando só 2 horas por semana. Então vamos ver por que você deveria começar a preparar refeições planejadas. Eu vou te dar agora 4 motivos que eu considero os principais, tá? Mas tem vários outros, porque você precisa começar a fazer refeição planejada para você resolver sua vida. Bora lá? Primeiro motivo. Você vai comer bem sempre, porque sim, você passa a comer bem todos os dias. Quando você prepara suas refeições de forma planejada, você sempre vai ter uma boa opção de comida disponível na geladeira ou no freezer. Ou seja, comida caseira, gostosa e nutritiva de verdade. Se você não tem comida pronta na geladeira, o que acontece? Você acaba comendo qualquer coisinha, você pede um delivery e eu vou te provar que isso não é saudável. Refeições planejadas significam nutrição e variedade de forma intencional. Você concorda que se você quer viver bem, você e a sua família precisam se alimentar bem? Eu sei que você tem 1000 tarefas, tem várias prioridades na sua vida, mas eu te pergunto, existe alguma coisa mais importante do que a saúde? Você já deu uma olhada no aumento assustador dos níveis de obesidade no mundo? Especialmente obesidade infantil, gente. É muito triste isso, é muito sério isso. E a qualidade da alimentação está diretamente ligada à obesidade, né? Sem contar que a obesidade é uma das principais causas para desenvolvimento de doenças crônicas, tipo diabetes, tipo doenças cardiovasculares. Então a gente precisa prestar atenção e de forma intencional a gente precisa comer bem, saca? Vamos lá, o segundo motivo para você fazer refeições planejadas. Você economiza muito tempo no seu dia a dia. A gente sempre roda pesquisas por aqui e a gente sabe que hoje a maioria das pessoas gasta entre 2 e 3 horas todos os dias para providenciar a comida de casa. Sem contar o tempo de lavar panela, de arrumar a cozinha, ou seja, entre 10 e 15 horas dentro da cozinha toda semana. Hoje eu demoro menos de 2 horas para preparar a comida da semana aqui em casa. E eu não lavo panela durante a semana. São pelo menos 10 horas livres toda semana. É uma boa troca, não é? Pensa aqui comigo. É muito mais fácil você aquecer ou você descongelar os seus pratos no dia a dia do que você decidir o que você vai fazer de comida, picar, cozinhar, arrumar a cozinha todo santo dia. Eu tenho certeza que a sua vida é super ocupada, a minha também é. E a real é que fazer refeições planejadas que me permite fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu preciso fazer. Tipo, estudar, treinar, ter tempo de qualidade de verdade, sabe? Com a minha família. Então, mais um motivo aí. Você tá se convencendo de como isso aqui é bom, gente? Bora pro terceiro motivo? Você economiza uma grana que você nem imagina que você tá jogando fora. Sabe quando você vai no mercado e aí você compra um monte de coisa, imaginando que você vai conseguir cozinhar tudo durante a semana? Aí a semana chega, avassaladora. E as coisas vão ficando na geladeira. E aí quando você vê, a alface melou, a cenoura murchou, o frango estragou. Pois é, alguma vez você já colocou na ponta do lápis quanto que custou tudo aquilo que você comprou e jogou no lixo? É bem mais do que você imagina, com certeza. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, hoje 1/3 da comida que é produzida no mundo vai pro lixo. Gente, 1/3 é muita coisa. Imagina, sei lá, que você comprou 3 maçãs, uma vai pro lixo. É muita coisa. E a média de economia mensal no mercado que as prepeiras relatam pra gente depois que elas começam a usar o meu método para cozinhar, olha que curioso, é exatamente de 30%, 1/3. Se você calcular em dinheiro, vamos lá. Se você gasta, por exemplo, R$ 1.200 por mês no mercado com comida, uma média de R$ 300 por semana, mais ou menos, você deve estar jogando aí, sem você perceber, uns R$ 400 no lixo todo mês. Sem você perceber. Eu mesma, quando eu comecei a fazer meus cardápios planejados lá atrás, eu comecei a economizar R$ 800 por mês. Não era a minha expectativa, eu só queria organizar a minha refeição. Quando eu olhei a conta do mercado, do cartão de crédito, eu falei, gente, isso aqui é muito bom, né? E eu não fazia ideia de que eu jogava tanto dinheiro no lixo. Quando a gente planeja, a gente só compra o que a gente realmente vai usar na receita na semana. Fora, né, gente, delivery. Você já fez as contas de quanto que você gasta com delivery por mês? O problema é o delivery por necessidade, sabe? Porque às vezes eu peço lá uma pizza, um sushi.
Mas não tipo, não tem nada pronto para comer ou não tem ingrediente, pede um delivery aí. Uma marmita normalzinha, sem muito equilíbrio nutricional, sabe quanto custa? Uma média de R$30 no Brasil. R$30 por pessoa. Se a sua família for de 4 pessoas, por exemplo, já são R$120 por pedido. Agora, escreve aqui nos comentários quantas vezes que você precisa pedir comida fora por mês. Escreve porque esse número vai reduzir, gente. Se você já tiver sua comidinha sempre pronta para só aquecer, você vai perder o hábito de pedir comida fora por necessidade, só para quebrar galho no dia a dia. É muito bom isso, gente. Vamos para o quarto motivo que vale muito a pena você entrar nesse mundo das refeições planejadas. Você vai ter muito menos trabalho para cozinhar, porque eu sei que a sua rotina já é muito ocupada. Quando você faz alguma coisa de forma organizada, naturalmente você gasta menos tempo fazendo aquilo e o resultado é melhor, porque está organizado para aquilo. Além de ser muito menos estressante, né? Se você já tem um planejamento para você seguir, não vai faltar ingrediente. Você só segue o próximo passo da receita, sem dúvida, sem erro. Se o plano é bem pensado, você vai ter menos etapa para você seguir, você vai gastar menos tempo. E fazer cardápios e refeições planejadas muda a vida para muito melhor. E eu te garanto que você também pode ter esse estilo de vida, você pode viver esse estilo de vida. Dá uma olhada rapidinha nisso aqui, ó. Eu gastava bastante tempo na cozinha, todo dia pensando o que eu tinha que fazer. Agora eu tô cozinhando muito mais coisa com muito menos tempo. E pra gente que não tem muito tempo, né, que a gente estuda e trabalha, é muito bom. O curso ele veio como uma luva para nos ajudar. Muito legal, né? Gente, eu fico muito feliz de ver isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas eram como você antes. Elas cozinhavam todos os dias. E agora, elas conseguem fazer a comida da semana em 2 horas usando o meu método. Mas sabe que é até engraçado pensar que hoje eu sou a maior especialista de planejamento de cardápio semanal no Brasil. Porque há alguns anos atrás, apesar de eu arrasar como chefe de cozinha no meu trabalho, lá na minha casa, eu vivia na cozinha do improviso. Então deixa eu te contar rapidinho como que minha vida mudou, porque é até engraçado porque ela começou com uma coisa meio nada a ver, sabe? Tudo começou com uma crise de choro forte que eu tive. Foi assim, eu tava dirigindo na estrada, eu tava voltando da cozinha de inovação da multinacional que eu trabalhava. Essa multinacional era em outra cidade, ficava 1h30 da minha casa, sem trânsito. Era mais ou menos 2016, se não me falha a memória. E aí, nessa época, eu já era gerente de inovação em gastronomia para a América Latina. Então, eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha uma equipe grande que eu liderava, era assim, a cabeça bombando, sabe? E aí, eu tava voltando na estrada, era fim de tarde, tava um pôr do sol bem bonito, eu lembro, tava bonito de ver, mas eu lembro que tava abafado também, aquela coisa meio úmida, a estrada tava cheia, mas tava andando. E eu lembro que eu tava muito estressada, porque eu sabia que eu tinha saído atrasada do trabalho e que eu ia chegar atrasada para buscar minha filha na escola. A Clara, a minha filha mais velha, ela saía às 6 da tarde. E a essa hora, ela estava sempre cansada, sempre morrendo de fome. Quem é mãe sabe o estresse e a loucura que é essa combinação de fome e cansaço, né? Tipo uma bomba atômica na criança. É perigoso até, gente. E eu tava travada. Minha cabeça, assim, parecia que estava em branco, sabe? Eu tava sem ideia do que fazer do jantar. E olha que loucura, né? Eu tinha acabado de sair de uma cozinha de inovação e não tinha ideia do que cozinhar. E eu lembro que eu tava fazendo um mega esforço para eu lembrar se ainda tinha abobrinha na geladeira. Aí eu percebi que eu tinha esquecido de tirar o frango do freezer. E aí eu fiquei tentando pensar em outra ideia de receita. E os pensamentos de receitas, eles se misturavam na minha cabeça, porque, além de tudo, eu não tinha conseguido acabar a apresentação importante que eu ia fazer no dia seguinte. Eu ainda precisava lavar meu cabelo, separar minha roupa para sair para o trabalho no dia seguinte cedinho. E eu tava morrendo de saudade de ficar de grude com a Clara. E eu sentia que ela também estava sentindo a minha falta, sabe? As crianças, elas dão sinais, né? A gente sente isso. Mas eu tava tão cansada, gente, tão cansada. E aí, a minha cabeça daquele jeito, eu literalmente explodi. Eu chorei, fico até arrepiada assim quando eu lembro, porque eu chorei compulsivamente enquanto eu dirigia na estrada. Olha que perigo, gente. E eu não chorei por causa daquele dia especificamente, mas porque, infelizmente, tudo aquilo tinha se tornado a minha rotina diária. Todo dia os mesmos problemas, todo dia as mesmas aflições. Parecia que eu estava sempre cansada, com pressa, atrasada.
Era como se a minha vida fosse uma grande bagunça, sabe? Tinham semanas que eu tinha tempo para eu ir à academia, mas a maioria das vezes não. Às vezes eu conseguia ler um livrinho com a Clara, a maioria das vezes não. Às vezes eu conseguia estudar, mas a maioria das vezes não. E aí eu percebi que ter tempo só às vezes me tornava uma mulher confusa. Parecia que eu não conseguia fazer nada até o final. E cá pra nós, eu não fazia nada direito mesmo, era tudo feito mais ou menos, do jeito que dava, sabe? Mal sabia eu que eu era uma forte candidata a ter um burnout doméstico, que naquela época eu nem fazia ideia que existia. Você sabia que existe isso? Burnout doméstico? Já ouviu falar? Pois é, burnout é um termo muito usado no mundo corporativo, né? Mas também existe com funções domésticas, que elas são infinitas, né? Não acabam nunca. Saiu até uma matéria sobre isso outro dia. Olha que loucura isso aqui. A moça esqueceu de puxar o freio de mão do carro dela. O carro dela desceu ladeira abaixo, bateu forte em outro carro. Aí quando foram investigar o que tinha acontecido, eles viram que a rotina dessa moça estava enlouquecedora. Que ela tinha dentro de casa tanta coisa para fazer que aquilo tudo estava afetando a memória e a concentração dela. E aí só então, depois do acidente de carro, à beira de um ataque de nervos, ela decidiu fazer as coisas diferentes. E ela reorganizou toda a rotina da casa dela. E ultimamente tem muita gente apresentando problemas de saúde mental por causa de sobrecarga das funções domésticas, junto com todas as outras 1000 coisas que a gente tem para fazer, né? Nunca são só as funções domésticas, né? Tem muita coisa para fazer, tem a frustração da sensação de não conseguir fazer nada direito, né? E naquela época eu comecei a me sentir mais triste. Eu vivi irritada por causa da sobrecarga mental, da sobrecarga física, porque você fala, não, eu vou dar conta, mas você não dá, na verdade, né? E aí, depois do chororô na estrada, me bateu uma tristeza daquelas, assim, de doer o peito, sabe? De encolher o corpo. E quando eu percebi que as únicas poucas horas do dia, que era o finalzinho do dia, que eu tinha perto da minha filha, eu gastava preparando o jantar, enquanto ela estava assistindo TV sozinha, com uma ou com 2 bananas na barriga para tentar enganar a fome, falei, cara, tem alguma coisa errada. E o pior, na maioria das vezes, quando a comida ficava pronta, ela já tinha dormido. Eu senti muita pena dela, eu senti muita pena de mim. E eu não conseguia nem curtir a Clara e nem dar a comida caseira que eu tinha feito para ela. E que eu confesso, gente, que por eu não planejar, nem sempre era tão equilibrada assim. Arroz com ovo, macarrão com requeijão. Gente, era muito frequente isso na minha casa. A minha vida parecia estar tudo bem, mas no fundo não tava, sabe? Naquela época, eu achava que era possível e que era até legal ser multitarefas, né? Mas hoje em dia, eu sei que isso não existe. E eu aposto que você já ouviu falar isso também, né? Eu ouvi muito falar isso. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas são muito boas nisso. Eu falava, eu sou muito boa, faço várias coisas, mas é impossível. Inclusive, já saíram pesquisas que comprovam cientificamente que o nosso cérebro, ele só consegue fazer uma atividade por vez, se você quiser fazer bem feito, né? Então, fica a dica aqui pra você, tá? Se você tiver 2 coisas pra fazer, faça uma coisa de cada vez e focada. Você vai resolver bem mais rápido e com muito menos estresse do que se você fosse fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Fazer ou pensar em várias coisas ao mesmo tempo deixa tudo mais lento, mais cansativo e, gente, é cientificamente comprovado, é impossível, tá? Não dá pra você trabalhar, cozinhar, pensar no jantar, cuidar da criança ao mesmo tempo. Aí você faz tudo mais ou menos, sabe? Você gasta mais energia, demora mais e no final acaba mal feito, né? Agora, você entende por que você está exausta? Eu não queria viver sempre cansada, na correria da rotina, e lá na frente eu me arrepender por eu ter esquecido que o mais importante da vida era o mais importante. Você entende o que eu quero dizer? Sabe que uma vez lá atrás, eu estava brincando de mamãe e filhinha com a Clara, a minha filha mais velha, naquela época nem tinha a Bela ainda. E aí na brincadeira, ela era mãe e eu era filha. Eu acho que é sempre assim, né? Brincadeira de mamãe e filhinha, mas enfim. Aí, num momento lá da brincadeira, eu falei pra ela, mamãe, vamos brincar de desenhar? E aí ela me disse assim, agora eu não posso, eu tô cozinhando. Cara, tipo um feedback na lata, né?
Eu fiquei assim, super pensativa e super chateada com isso, sabe? Não posso, eu tô cozinhando. Cara, quantas vezes eu já tinha falado essa mesma frase pra ela? Porque criança é isso, né? Eles ouvem e repetem, ouvem e repetem. Mas você sabe que no final das contas, depois da porrada, né? Foi ótimo, porque fez a minha ficha cair. Eu não queria que ela tivesse a lembrança da mãe sempre na correria, a mãe sem tempo pra nada, mal-humorada por estar sempre sobrecarregada. Não era esse o exemplo de mulher que ela merecia ter como espelho. Pensa nisso. Agora vamos lá, falando em coisas importantes. Se você é responsável por várias funções na sua casa, provavelmente garantir comida na mesa todo dia é um dos pontos mais críticos na sua rotina, não é? Porque todo mundo precisa comer todo dia, algumas vezes no dia, né? Mas a verdade é que no final das contas, a maioria das pessoas acaba conseguindo colocar a comida na mesa todo dia. Você também deve conseguir. Mas qual é o preço disso? Qual é a qualidade da comida que está indo para a mesa? Por exemplo, como que é para você ter ideia do que cozinhar todo dia? Eu ouso chutar que ou você perde um tempão pensando no que você vai fazer de comida, ou você acaba fazendo sempre as mesmas receitas. E os ingredientes? Sempre tem o que você precisa, ou vira e mexe, você precisa dar aquele pulinho no mercado para pegar alguma coisa que faltou. Eu tenho certeza que depois de um dia exaustivo, você queria só descansar, tomar um banhão, mas você precisa ir para a cozinha várias vezes, né? Não é fácil. Eu sei o quanto que você se esforça, mas só esforço, sem conhecimento e sem método, não ajuda muito. E você vai seguir nessa bola de neve que eu não gosto nem de imaginar onde que pode parar. Mas, por outro lado, se você tentar planejar suas refeições e cardápio sozinha, sem a ajuda de um profissional de gastronomia especializado em planejamento, corre o risco de você ter pratos não tão gostosos, nem tão saudáveis. Você sabe que eu canso de receber mensagem nas minhas redes sociais de pessoas dizendo que tentaram fazer comida para a semana inteira sozinhas, ou seja, sem um método, e demoraram o dia todo na cozinha, e aí o que acontece? Acaba desistindo. Claro, né, gente? Imagina, você passar o dia todo na cozinha para preparar a comida da semana deve ser muito cansativo, deve ser muito desanimador. Imagina só perder um dia todo cozinhando, gente. E a quantidade de louça que deve sujar, tá doido, pelo amor de Deus, deve ficar lavando panela o dia inteiro, né? Mas eu tô aqui pra te tirar da cozinha do improviso. Você vai preparar a comida da semana no tempo que hoje você prepara a comida de um dia. Vai ser muito legal. Eu acho que você já percebeu, né? Que vivendo na correria da vida moderna, você precisa organizar as áreas da sua vida que mais te tomam tempo pra você conseguir viver com mais tranquilidade. E continuar correndo atrás do que cozinhar todo dia não cabe mais na rotina moderna, gente. Mas fica tranquila que você está no curso de culinária moderna e agora que você já sabe por que você precisa começar a fazer cardápios planejados, eu vou te mostrar os tipos de cardápios que existem. Ó, eu vou te mostrar 2 tipos para você ver e entender a diferença entre eles, tá? O primeiro cardápio, ele é o mais comum de se encontrar por aí, mas na minha opinião, ele tem um formato muito antigo e você já vai entender por que ele não resolve seu problema, tá? Eu chamo ele de cardápio cozinha todo santo dia e ele passa a falsa sensação de que a comida da semana tá resolvida. Tipo esse cardápio aqui, ó, que eu encontrei na internet. Ele é basicamente uma junção de receitas. Essas receitas, olha, pode reparar, elas são completamente independentes entre si. E o que diferencia ele das receitas que uma pessoa que vive na cozinha do improviso faz é só que a pessoa sabe o que ela vai cozinhar. E aí ela compra os ingredientes necessários para essas receitas. Mas, né, ainda se gasta muito tempo na cozinha todos os dias, preparando ingrediente, cozinhando, lavando panela, além de continuar desperdiçando muita comida, né? Porque tem ingrediente que você compra e sobra metade na geladeira, não tem esse planejamento por trás desse modelo de cardápio. Usar esse modelo aqui, com certeza, já é melhor do que viver na cozinha do improviso, né? Pensando no que fazer todo dia, sem ingrediente e tudo mais. Mas agora você vai conhecer o bam 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 dos cardápios planejados, o top de linha. Eu te apresento agora o cardápio semanal otimizado, que é o cardápio construído de um jeito moderno com o método que eu criei.
Quer ver? Ó, eu vou te mostrar um cardápio semanal da minha coleção de cardápios de 2 horas, porque eu tenho vários cardápios, né? A louca do cardápio, a louca do prep. Agora, olha as receitas que tem dentro dele. Elas também parecem receitas comuns, não parecem? Mas não. Existe todo um pensamento estratégico por trás da construção desse cardápio. Você quer ver? Eu vou abrir os ingredientes por receita para você conseguir entender melhor. Ele é um cardápio construído com refeições e receitas interligadas entre si, tá vendo? E aí, consequentemente, o preparo dele também é interligado. Com isso, seguindo passo a passo, a gente consegue preparar as receitas de forma simultânea. E aí o tempo de preparo do cardápio inteiro ele é muito mais curto. É tudo otimizado. São cardápios semanais desenhados para eles ficarem prontos em até 2 horas. E 2 horas, gente, desde o começo do mise en place, né, que é o momento que a gente começa a picar, ralar, cortar todos os ingredientes, até o momento que as refeições todas estão prontinhas para armazenar. Aí, você entra na cozinha uma vez só e já sai de lá com a comida da semana pronta. Olha que maravilha! Não tem panela nem fogão para limpar todo dia, só uma vez na semana. Ah, e tem mais uma vantagem. A lista de compras, ela é exata, ela também é otimizada. E aí, não tem desperdício nenhum de ingrediente. Então, ó, deixa eu aproveitar e te explicar o que é um cardápio semanal otimizado, né? Segundo o dicionário, otimizar é melhorar, é aperfeiçoar, é tornar alguma coisa ótima. E aí, sempre que eu vou desenhar um cardápio novo da minha coleção, todas as etapas de planejamento dele recebem uma atenção especial. Existe, de fato, um pensamento estratégico na construção dele, porque eu quero otimizar, eu quero deixar ele muito bom, ele mais curto. Então eu quero otimizar o uso de ingredientes, porque eu quero usar tudo o que eu compro sem sobrar nada. Eu quero otimizar as etapas de preparo, porque eu quero cozinhar gastando menos tempo. Eu quero otimizar o uso de panelas, porque eu quero ter menos panela para lavar. Eu quero otimizar também a qualidade da comida, porque eu quero que ela saia sempre gostosa, saudável, variada, porque é a comida que eu vou colocar na mesa para minha família comer. E aí, para otimizar o uso de ingredientes, conforme eu vou desenhando as receitas do cardápio, eu vou encaixando o que sobra de uma receita em outra receita, como se fossem tipo peças de Lego, sabe? Que você despluga de um e coloca no outro. Aí, ó, se, por exemplo, eu vejo que eu só vou usar meio brócolis em um curry bem cremosinho assim de frango. Vai sobrar meio brócolis? Não, eu já encaixo a outra metade desse brócolis em outra receita. Aqui, por exemplo, nesse cardápio, ele entra como acompanhamento do escondidinho. Esse escondidinho feito com carne moída, que é só uma opção, dá para fazer de vários sabores, né? Que eu já preparo uma quantidade maior dessa carne moída de propósito, de forma planejada, para eu fazer um bolonhesa nutritivo aqui, por exemplo. O purê de abóbora do escondidinho, ele também vira acompanhamento do filé de frango com arroz verde. E assim vai, entendeu? E como eu sei tudo que eu vou preparar e as quantidades, a minha lista de compras ela sai exata, sem desperdício nenhum. Para comprar só o que realmente vai precisar, o que você faz? Você destrincha as receitas, uma a uma. Assim você sabe todos os ingredientes que você vai precisar para a semana. Você sobe tipo um drone, sabe aquela câmera que voa? Então você sobe o drone na sua cabeça, sabe? E aí você começa a enxergar as coisas lá do alto. E aí você enxerga que, por exemplo, o escondidinho não é escondidinho. Ele é carne moída, ele é abóbora, ele pode ter espinafre na carne ou no purê, inclusive. Você enxerga as camadas dele e você vai descobrindo quais são os ingredientes que vão para sua lista de compras. Então, esse mesmo pensamento que a gente usa para fazer a lista de compras, né? De você olhar as camadas de tudo. E aí, depois desse passo, né, que você conseguiu fazer sua lista de compras, receita a receita, você vai fazer o quê? Você vai setorizar a sua lista de compras, né? Aí ela ficaria assim, ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente sabe aqui que, por exemplo, no setor de refrigerados, eu preciso pegar esses ingredientes, no hortifruti, aqueles outros ingredientes. E aí não fico indo e vindo no mercado. Fica bem mais fácil de visualizar os itens e aí ainda por cima, você gasta muito menos tempo no mercado. E isso facilita muito o momento das compras. Antes, a gente gastava tipo 1h30 mais ou menos para fazer compras. Com a lista setorizada, 40 minutos.
Gente, você não tem noção, sério, uma coisa muito simples de fazer, sabe? Mas que já faz você ganhar tempo, já deixa você mais organizada, faz você economizar dinheiro no mercado. E como você só compra o que você realmente vai usar, você começa a economizar muito dinheiro no mercado. Porque, sério, você não tem noção de quanto dinheiro você tá jogando no lixo, junto com o brócolis e os outros ingredientes que estragaram na geladeira, sabe? Bom, mas tem mais uma coisa importante que uma prepeira ou um prepeiro buscam nas suas refeições, que é qualidade. Porque a comida não adianta só conseguir fazer com rapidez, você ser mais eficiente na cozinha, fazer mais comida em menos tempo, mas a comida ela precisa ser super gostosa. Ela precisa ser bonita, cheirosa, saudável e sim, precisa variar as receitas no dia a dia. Não ter ideia do que cozinhar e não conseguir variar no dia a dia é muito mais comum do que você imagina. Não se preocupa, tá? Se você vive essa aflição. Acompanha aqui comigo. Você tem 1000 funções para fazer todos os dias. Trabalhar, cuidar dos filhos, da casa, saber se vai fazer sol para a roupa secar, ir na reunião da escola, pagar as contas. E aí, quando você se dá conta, já é hora do jantar e você não sabe o que fazer. Normal. Que horas você ia ter pensado nisso? Com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa para fazer. Mas se você continuar comprando sempre tomate, batata, cenoura, cebola, arroz, macarrão, carne moída, frango, tenho certeza que você tem pelo menos um desses ingredientes aí na sua casa. Se você continuar comprando sempre as mesmas coisas, curiosamente, você vai acabar fazendo sempre as mesmas receitas. E aí, vocês enjoam da comida, cozinhar fica mais desafiador ainda para você, porque ninguém mais está afim de comer a sua comida, nem você mesmo. Ao mesmo tempo que você não sabe mais de onde tirar ideia de receita nova. Mas o que ninguém percebe é que existe um problema maior do que esse, escondido por trás da falta de variedade das receitas. Sabe qual que é? É a falta de variedade de vitaminas e nutrientes. Ou seja, se não tiver variedade de ingredientes no seu prato, não vai ter variedade de vitaminas e nutrientes no seu corpo. Então, você sobe seu drone de novo, enxerga as camadas do seu prato lá do alto e aí você tem a oportunidade de colocar mais vitamina, colocar mais nutriente. Olha isso aqui. Você imagina que isso aqui é um prato. Essa daqui é a divisão de um prato saudável, tá? Que é a proporção ideal de ingestão de cada grupo alimentar, que seria o que a gente precisaria comer idealmente todos os dias. Não fui eu que inventei isso, tá? Muita gente usa essa divisão do prato saudável, inclusive muitas nutricionistas que me acompanham por aqui. Tem Nutri aqui? Dá um oi aqui embaixo se tem Nutri, sempre tem Nutri por aqui, né? O que a gente precisa pensar é que cada grupo alimentar tem a sua função no nosso organismo. Os carboidratos, eles são energéticos, os vegetais, eles são reguladores e as proteínas, elas são construtoras. Por isso que a gente precisa comer de forma variada, porque o nosso corpo precisa disso tudo. Eu vou te dar alguns exemplos de ingredientes dentro de cada grupo alimentar para você entender do que eu tô falando, porque às vezes carboidrato, eu nem sei o que é carboidrato, proteína, não sei onde tem proteína. Então eu vou te dar alguns exemplos para você entender e para você se inspirar um pouquinho por aí, tá? Dentro do grupo de vegetais, por exemplo, o que pode ter? Por sinal, vai colocando nos comentários o que mais que tem de vegetal que você come aí na sua casa, porque né, às vezes tem algumas coisas diferentes e você pode também inspirar as outras pessoas que estão acompanhando aqui o nosso curso de culinária moderna com as suas ideias de vegetais, tá bom? Vamos lá. Vegetais, a gente tem abobrinha, cenoura, chuchu, berinjela, alface, tomate, pepino, abóbora, quiabo, palmito, cogumelo, brócolis, couve-flor. Tá vendo? Tem muito mais coisa além disso, só trouxe alguns exemplos. Dentro de carboidratos, arrozes, todos os tipos, né? Arroz branco, arroz integral, arroz negro, arroz vermelho. Então, assim, todos os tipos. Massas, né? Macarrão, os pães, tapiocas, milho, mandioca, batata. Aí, dentro de proteínas animais, o que a gente tem? Tem carne, né? Carne bovina, tem frango, tem peixe, tem porco, tem ovos. E aí, dentro de proteína vegetal, entram as leguminosas no geral, né, que são os feijões de todos os tipos. Então, feijão preto, feijão carioca, feijão branco, feijão vermelho, todos esses. E outras leguminosas, tipo grão de bico, lentilha, ervilha. Entra aqui também proteína vegetal, o tofu,
o tempê, sabe? Que é aquele fermentado que pode ser de feijão, de ervilha, de grão de bico, enfim, é bem comum pessoas veganas, vegetarianas comerem o tempê no lugar da proteína animal. Enfim, e aí, você subir no seu drone, você consegue enxergar as camadas como peças de um Lego de novo, que você pode trocar a qualquer momento. E aí, usando esse diagrama, você consegue tanto incluir novos ingredientes para tornar seu prato mais equilibrado, mais saudável, quanto trocar ingredientes para você conseguir variedade. E é usando essa mesma lógica que eu monto as listas de substituições de todos os meus cardápios. Todos os meus cardápios têm lista de substituição, porque pode ser que não esteja na época de algum ingrediente que tem lá na lista de compras, ou, sei lá, o ingrediente está muito caro e eu quero trocar por outro que está mais em conta, ou, de repente, alguém na casa da prepeira tem alguma restrição alimentar, sei lá, por exemplo, vocês são vegetarianos na sua casa. Aí você pode, por exemplo, trocar as iscas de frango do arroz cremoso de curry por cubos de tofu ou por grão de bico, feijão branco. Você desconecta aquela peça do Lego e coloca outra que faz sentido para você. Inclusive, já testei esse curry com os 3 e ficaram todos incríveis de bom, tá? Tofu, grão de bico, feijão branco, fica tudo muito bom. Você percebe que você trocando as peças, o cardápio continua funcionando? Qualquer substituição é possível se você fizer de forma intencional, sabe? De forma bem pensada. Intolerante à lactose, que está crescendo cada vez mais, né? Pode trocar o queijo que gratina escondidinho, por exemplo, por farelo de pão temperado com azeitinho. Ele vai ficar douradinho, cheiroso, crocante, vai dar um acabamento lindo. Sabe? Porque a verdade é que a cozinha precisa fazer sentido para você e para sua família. Aí beleza, você entendeu aqui como que funciona o cardápio semanal otimizado. Mas aí como que você faz para você escolher o cardápio que você vai fazer naquela semana? Basicamente, você usa um dos 3 critérios, tá? Ou você vai lá e olha os ingredientes que você tem em casa, que estão perto do vencimento. Se tiver algum, você vai lá e faz o quê? Busca um cardápio que tenha esse ingrediente nas receitas. Por exemplo, vai vencer a lentilha. Então deixa eu pegar um cardápio que tenha a lentilha para eu usar a lentilha antes dela vencer e eu não desperdiçar. Né? Segunda forma de você fazer para você escolher os seus cardápios. E por que eu falo isso? Porque tem muito cardápio disponível, então é legal você ter esses critérios para você conseguir escolher com mais facilidade, tá? Segundo ponto, ingredientes sazonais da sua região. Quando os ingredientes estão na sua época, eles são muito mais saborosos, são muito mais cheios de nutrientes e ainda por cima, eles são mais baratos. E o melhor de você escolher ingrediente sazonal é que é um bem que a gente faz para o planeta, né? Em escolher consumir ingredientes que a Terra está dando pra gente no tempo dela, né? O terceiro critério que a gente usa para... Deixa eu pegar minha água aqui. O terceiro critério que a gente usa para escolher os cardápios, que eu confesso que é um que eu uso bastante aqui, porque as minhas filhas, elas adoram as receitas dos cardápios. Então vira e mexe, mãe, faz o frango com leite de coco, mãe, faz o escondidinho. E aí eu busco os cardápios pelos desejos do pessoal da minha casa. E aí você também pode fazer por aí. Tem alguém com vontade de comer lasanha? Tem alguém com vontade de comer um yakisoba? Uma carne de panela com arroz e feijão? Busca pela receita e aí você define o seu cardápio da semana. Depois que você escolheu o cardápio, chega a hora da lista de compras, né? Que já está pronta, na verdade, já está setorizada, com as quantidades exatas de tudo que você precisa comprar. Daí é só você copiar, colar no WhatsApp e vai para o mercado ou compra online, né? No começo, é muito engraçado, né, esse lance da lista de compras, porque tem até algumas pessoas que elas estranham um pouco, porque a quantidade dos ingredientes das listas são muito exatas, né? Então, se tiver escrito que são 3 tomates, são 3 tomates mesmo, tá? Não são 4. Porque se você comprar 4, vai acabar sobrando. Então, confia, porque a lista já tá exata. E aí, você olha a lista de substituição para ver se você quer trocar algum ingrediente, né? Pensando aí em restrição alimentar, ou gosto, ou não tá na época, como a gente acabou de falar. E pronto, você fez sua lista de compras, fez suas compras e depois vai para a mão na massa, seguindo passo a passo para você fazer a sua receita da semana. Fez suas compras? Tá com tudo em casa? Próximo passo é você seguir o seu guia passo a passo, que já tá na ordem certa. Se você começa pela etapa errada, pode demorar muito mais, né? Então você precisa sim seguir o passo a passo. E você vai entender direitinho como fazer isso na aula 2, que é quando a gente vai realmente colocar a mão na massa, tá? Hoje você tá entendendo os fundamentos e a gente vai fazer alguns preps, a gente vai fazer daqui a pouquinho uma refoga caseira, a gente vai fazer marinada
e já vou te explicar por quê. Porque precisa fazer sentido pra você, né? Tudo precisa fazer sentido na sua casa. E talvez tem uma coisa que você esteja fazendo na sua casa hoje e que não faz o menor sentido. Eu preciso te falar isso. Me diz uma coisa aqui nos comentários. Você ainda pica cebola e alho sempre que você vai fazer uma refoga? Cara, em uma cozinha moderna, a gente não faz mais isso. Tipo, eu nem lembro como que é picar cebola e alho todo dia, porque, querendo ou não, perde tempo descascando, picando, lavando tábua, lavando faca. Imagina, sempre que vai cozinhar é um maior trampo. Por aqui, sabe o que a gente faz? A gente faz a refoga caseira. Por isso que eu trouxe esse meu pote aqui no começo. Era um pote de mel. Esse daqui eu também tenho um outro que era de geleia. E eu uso ele toda semana para fazer refoga caseira. E aí, quando a gente precisa fazer uma refoguinha, eu não preciso cortar tudo. É só abrir o pote, pegar uma colherada e colocar na minha receita e pronto. Bora fazer nossa receita de refoga caseira agora? Porque a gente vai usar essa refoga caseira nas receitas lá da aula 2 e você já pode fazer hoje mesmo para você já ir agilizando o seu dia a dia aí na sua casa. É uma coisa muito simples, mas você vai ver que você já economiza vários minutos aí no seu dia a dia. E não se preocupa com os ingredientes e as medidas, tá? Porque eu vou te mandar uma apostila com todas as medidas certinhas mais tarde lá no grupo de WhatsApp do evento. Você já está dentro do grupo de WhatsApp do evento, por sinal? Se você ainda não estiver no grupo de WhatsApp, tem um botão ou um link aqui nessa tela para você entrar. Ou você pode fazer também. Tira um print aqui da tela, tá vendo que tem um QR Code aqui? Tira um print, aí depois você vai com o celular e entra através dele, já vai direto lá para o grupo de WhatsApp, tá? E lá no grupo de WhatsApp, então, do evento, né, aqui do nosso curso de culinária moderna, eu vou enviar as receitas todas que você vai precisar, tanto da refoga, quanto da marinada que a gente vai fazer daqui a pouco, passo a passo das receitas da aula 2, a lista de compras, tudo, tá bom? Bora pra refoga então? Vamos lá, eu vou precisar agora do meu ajudante lindo, amor. Você me ajuda, por favor? É claro, meu amor. Gente, o que acontece? Meu olho é sensível à cebola. Tcharam! Mas eu tenho um ajudante de cozinha lindo. Eu acho que foi por isso que ela inventou a refoga caseira. Inventou não, que a gente usa bastante aqui. Sempre. Não, também, pra ficar pertinho, mas pra não ter chororô. Aqui chororô é só de 15 em 15 dias, hein? Ó, e olhe lá, né, amor? Exato. Lá. Vamos lá, então, ó. Bora. O Fê vai descascando a cebola, porque, ó, uma cebola inteira. Vou mandar a receita já pra você. Amor, deixa eu só passar, antes de você descascar, o truque aqui pra elas. Claro, da tábua. Ó, você é caçadora de tábua? Sabe o que é ser caçadora de tábua? Você vai picando, a tábua vai indo pra frente, assim, ó, e você vai, né, machucando as costas, vai piorando as coisas, fica mais inseguro. O que você faz? Ó, pega um papel toalha, ou pode ser também um pano de prato também que você coloque. E aí, no papel toalha, a gente vai dar uma molhadinha nele pra ele fixar na bancada. E o papel toalha fixo na bancada, o que ele faz? Ele fixa também a nossa tábua. Então a gente põe a tábua aí, ó. Tá vendo, ó? Ela não mexe. Boa. E aí o Fê, então, vai descascar e vai colocar a cebola. Eu vou usar um mixer de mão. Só que você pode usar liquidificador, você pode usar aquele mixer, assim, de botãozinho, qualquer coisa pra você conseguir transformar a sua cebola e o seu alho em uma pastinha. Inclusive, gente, amanhã a gente vai ter um encontro ao vivo às 7 horas da noite, né, na terça-feira. E aí eu vou sortear um mixer de mão pra quem tiver ao vivo lá comigo. Eu já te explico como que vai funcionar, tá bom? Eu vou só sair de perto agora, vou lá buscar o alho, porque essa cebolinha não tá fácil não, amor. Mas o que eu acho legal, tá forte aqui. Mas o que eu acho legal da refoga caseira é que, meu, beleza, a gente vai fazer aqui, sei lá, rapidinho. Mas, meu, o rapidinho que a gente faz aqui, você demora o mesmo tempo que você vai fazer isso aqui pra 15 dias. Quantos tempo dá? Quantos dias? Nossa, dura até 15 dias. Até 15 dias, mas fácil. Pensa aí, 15 dias você vai fazer aqui, você tá fazendo uma vez só. Aí você põe esses 10, 15 minutos, às vezes 20, por dia, vezes 15. Então aí, esse é um bom truque de acelerador, né? Mas a Marina criou vários, né? Então esse aqui é só um deles que ajuda pra caramba, você já vai sentindo... Vamos lá, gatinha? Vamos. Voltei, gente. Alho já descascado. Aí agora eu vou colocar 3 colheres de sopa. Tô usando óleo de girassol essa semana, porque o azeite está muito caro. Mas enfim, você pode colocar a gordura que você quiser, tá bom? Você pode usar azeite, você pode usar um óleo de algodão, um óleo de
abacate, o que você quiser, mas precisa sim colocar gordura, porque a gordura, obrigada amor, é um conservante natural e é ela que vai ajudar a fazer essa refoga durar por até 15 dias na geladeira, assim como o sal, tá bom? Aí o Fê agora vai bater pra virar uma pastinha. No encontro complementar que a gente vai ter na terça-feira, às 7 da noite, horário do Brasil, a gente vai sortear um mixer de mão, um mega acelerador também. Vai acelerar a sua cozinha aí também. Você vê que minha tarefa aqui é muito difícil, viu? Mas quem é prepera sabe, né? O Felipe sempre entra lá nos cardápios, porque eu filmei vídeo dos cardápios, né? Então tem todo passo a passo, eu cozinho, né? Faço o mise en place, né? Corto, é tudo filmado. E aí no momento que ou eu vou cortar uma cebola, ou vou fazer refoga, eu tenho sempre o meu ajudante de cozinha, né, mano? Meu, mas esse é eu sei que você falou 4 motivos muito importantes e são os mais ali mesmo que você falou, mas tem um que eu acho que é muito legal. Porque a gente tornou o momento de cozinhar o momento de estar junto, de curtir. Então a gente faz junto o cardápio semanal, as crianças entram, elas curtem também. Então assim, vira um momento que antes era sacal para um momento mó legal. Vou voltar para a câmera lá, tá bom, meu amor? Obrigada, amor, pela ajuda. Detona. Ô, gente, essa refoga caseira que a gente usa pra tudo, vocês vão ver que a gente vai usar algumas vezes aí na aula 2, né, pra fazer as receitas do 3 em 1. A gente vai fazer um 3 em 1 de frango bem gostoso, bem especial, que eu criei especialmente para o nosso curso de culinária moderna. E a gente já vai usar para fazer também a marinada. Por quê? A gente vai fazer uma marinada do frango, que a gente vai usar lá no 3 em 1. E eu uso refoga caseira para colocar na marinada. Ela é muito versátil, vai em tudo que é canto. Eu faço desde do arroz, feijão, uso a refoga caseira, até temperar frango, eu coloco na massa da torta para dar uma temperada. E aí a gente já vai usar para fazer a marinada, tá bom? Tô só colocando aqui, ó. Meu olho tá ardendo, mas eu tô me controlando. Eu saí antes, né, More? Mas eu fui pegando aqui também, né, Mora? Vamos lá. E ainda eu quero, assim, sem desperdício nenhum, ficou raspando aqui o negócio. Mas vamos lá. Ó, deixa eu mostrar pra você a textura que fica, pra você não ter dúvida, tá? Ela fica cremosa, mas tem uns pedacinhos. Essa é a textura da sua refoga caseira. Lembrando que eu vou te mandar todas as medidas certinhas na apostila hoje mais tarde, tá bom? Gente, isso daqui é vida, sério. Eu sempre tenho refoga caseira na minha geladeira. E a partir de agora é pra você também ter, hein? Combinado? Refoga caseira é tipo, salva a vida. Você sabe que tem gente que às vezes fala, nossa, me encontra na rua, tá? Falou, você é a moça da refoga caseira. Sou eu, gente. E agora você também, hein? Outra coisa que eu sempre faço aqui na minha cozinha moderna e que é uma super estratégia de sabor, que é muito simples de fazer e muito potente, assim, que eleva o nível de sabor, assim, sério, a outro patamar aí na sua cozinha, são as marinadas. Essas marinadas que, inclusive, você vai fazer para nossa aula 2. A aula 2 aqui do curso de culinária moderna, ela vai ao ar na quarta-feira, tá? É a aula que a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai cozinhar juntas, preparando o nosso 3 em 1 de frango e iscas. E aí, essa marinada que eu vou fazer agora, você não se preocupa em anotar as medidas agora, tá? Porque eu vou te enviar uma apostila com a lista de compras, com todos os ingredientes e quantidades, tanto das receitas da aula 2 quanto das marinadas, tá bom? Eu só quero te falar sobre a importância de você fazer marinadas, especialmente no frango aí na sua casa, tá? E, gente, existe uma diferença enorme entre marinada e entre você só temperar o frango sem ter conhecimento, tá? Porque a marinada tem objetivos muito claros. E os objetivos da marinada são trazer muito sabor, muita suculência e cor ao frango. Então, o frango fica douradinho. E para ela funcionar de verdade, ela precisa ter 3 elementos, tá? Um ácido, uma gordura e aí aromáticos, que aqui você deita e rola. Os elementos ácidos, eles têm a função de amaciar a carne e de abrir caminho para a entrada dos temperos. E ele também deixa a carne mais suculenta. Os elementos ácidos, eles podem ser sucos de frutas cítricas, tipo limão, que é o que eu mais uso, laranja, tangerina, maracujá, abacaxi, qualquer
fruta cítrica, ele entra como elemento ácido. Os ácidos podem ser também vinagres de qualquer tipo, vinhos também de qualquer tipo, menos vinho doce, tá? Aí não fica muito bom não. O iogurte também funciona como elemento ácido. Aí, o segundo ponto aqui, a segunda categoria de elementos de uma marinada são os aromáticos. Os aromáticos, eles trazem o perfil de sabor daquela marinada, né? Então é o que dá a característica principal daquela marinada, que pode ser, sei lá, uma marinada oriental, uma marinada mais indiana, mais caseira, mais herbal, enfim, é o perfil de sabor vem dos aromáticos. Então podem ser ervas frescas ou ervas secas, tipo orégano, alecrim, tomilho, hortelã, manjericão. Pode ser páprica, todas as pápricas, que eu adoro, páprica doce, páprica defumada, páprica picante. Pode ser açafrão da terra, né, que é a cúrcuma, é a mesma coisa. Pode ser curry, gengibre, pimenta síria, mostardas de todos os tipos, pimentas, cebola e alho. Quer dizer, cebola e alho não, né? Refoga caseira, gente, porque cebola e alho já era, né? A gente tá na cozinha moderna, lembra? Já as gorduras, né? O nosso terceiro elemento aqui, que são as gorduras, elas ajudam a grudar os aromáticos na proteína. Então, porque se você não coloca essa gordura, então sua páprica, sei lá, seu pozinho, né, que você colocou, o seu temperinho que você colocou, vai ficar boiando na água do seu aromático, no limão, no vinho, e difícil grudar. E ela precisa estar em contato para realmente passar o sabor. E aí, a gordura tem essa função de ajudar nessa parte. E também na hora que você vai grelhar e tal, você nem precisa colocar gordura, tá bom? Lá na aula 2, eu vou te mostrar direitinho como que a gente faz, tá bom? Mas vamos lá, o que pode ser a gordura? Pode ser azeite, pode ser óleos no geral, tipo um óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de algodão, pode ser um óleo de gergelim torrado, se você for fazer de repente uma marinada com uma pegada mais oriental, pode ser óleo de coco, enfim, o que você quiser. Tá bom? Bora então começar a fazer a nossa marinada. E ó, eu gosto de já preparar a misturinha dos temperos da marinada direto na tigela que eu vou colocar depois a minha proteína dentro. Hoje eu vou colocar o frango, porque a gente vai marinar o frango da nossa aula 2, tá? E aí então eu já vou fazer a misturinha aqui no fundo. Vamos começar então nessa marinada. Lembrando, não precisa anotar, tá, os temperos ou as medidas, nem nada, porque eu vou te mandar tudo bem detalhado dentro da apostila, vou mandar lá no grupo de WhatsApp daqui do curso de culinária moderna. Se por acaso, a hora que você assistir essa aula, eu já tiver mandado a apostila lá no grupo, o que você faz? Vai na descrição do grupo do WhatsApp, sabe? Que a gente vai deixar um link lá para você conseguir baixar a sua apostila com todas as medidas, lista de compras, tudo que você precisa. Combinado? Vamos começar então com páprica doce. Gente, eu amo páprica doce, eu uso muito aqui na minha cozinha. Gosto muito. Páprica doce basicamente é pimentão vermelho desidratado, né? Vamos usar também cúrcuma, o famoso açafrão da terra, com muitas propriedades medicinais já comprovadas pela ciência. Vamos usar então, gente, se você tiver o privilégio de ter o açafrão da terra e a raiz para você ralar, melhor ainda. Mas eu uso aqui a minha cúrcuma em pó. Eu vou usar também a nossa queridinha refoga caseira. Espera que essa era a colher da páprica, é outra colher, tá? Vou usar uma colher limpa para pegar a refoga caseira, porque eu não quero contaminar ela, eu quero que ela dure bastante tempo. Uma colher de sopa da refoga caseira. Agora eu vou usar suco de 2 limões, que vai ser nosso elemento ácido. Ô, amor, faz um favor pra mim, você já vai trazendo, por favor, o frango que tá na geladeira? Claro. Obrigada, lindo. Ó, uma dica, gente, pra o limão soltar mais suco, antes de você cortar ele, tirar o suco, faz assim, ó, pressiona ele na tábua ou na bancada pra ele ficar mais molinho. E aí o suco sai mais fácil e acaba saindo mais suco também, tá? Então, se você não tiver limão, você pode usar vinagre, pode usar o que você quiser. Obrigada, ó, já tirei lindo. o plastiquinho. Obrigada. Deixou? Pode deixar aqui? Pode. Bom. O meu frango, ó, peito de frango em isca, tá? Eu pedi já no açougue pra ele me mandar cortadinho. Eu pedi em estrogonofe, porque uma vez eu pedi em isca, ele veio meio grande. Então agora eu peço frango em formato de estrogonofe e já vem.
Se você comprou o peito de frango inteiro, você pode você mesma cortar. E aí fica a dica. Sabe o que você faz para cortar mais rápido? Usa uma tesoura, pega o peito de frango e vai cortando assim, ó. E aí ele já vai fazendo as iscas, tá? Vamos lá, então. Continuando aqui na nossa marinada, o suco de 2 limões. Se não tiver limão, substitui aí pelo vinagre, pelo qualquer outra coisa aí, ácida, que eu acabei de te falar o que poderia ser, né? Olha essa dica aqui que o Felipe que estava aqui agora, meu marido, né? Ele descobriu outro dia, muito legal, para sair mais suco ainda do limão. Tá vendo? Tem uma metade aqui com a casca para cima. Vamos colocar outra metade que eu acabei de amassar, também com a casca para cima. Como aí, você ó, descobriu isso, amor? Pelo menos eu dei uma dica. Meu, isso aí eu tava no churrasco com o Lê. E aí ele fez, só que ele não juntou os dois, ele tinha feito, ele só virou ao contrário, que já saiu alguma coisa, aí aqui sai bastante. Juntei os dois, agora olha quanto suco que ia pro lixo que tinha aqui dentro. E ainda gira um pouquinho assim, ainda tem mais, ó. Ó, saíram umas gotinhas, mas olha agora, ó. Olha quanto suco que tinha parado aqui. Então fica a dica aí, amor, obrigada pela sua colaboração aqui na nossa aula de culinária. E na minha vida também, amor, obrigada. Oh, eu que agradeço, mas eu acho que a viagem o pensamento é desperdício zero, né? Uso integral de todos os alimentos, que é mó da hora. Total. Mas é muito louco, né? Como sobra limão aqui, não. E tá vendo como sai bastante limão quando você dá aquela apertadinha antes? Ó, casca com casca. Tchum. Meu, deve sair o que, mas sei lá. Uma colher de chá pelo menos sai aqui. E agora, pra finalizar, vamos ver quem lembra o que tá faltando aqui de elemento na minha marinada para ela funcionar. Quem lembra? Gordura. Muito bem. Vamos colocar 2 colheres de sopa. Tô usando azeite. 2 colheres de sopa. Gente, não coloco sal na minha marinada, tá? Porque o sal, ele tende a desidratar a carne. Então, a gente vai colocar o sal só na hora que a gente for grelhar lá na aula 2, tá? E aí, aqui, basicamente, ó, a gente vai misturar os temperinhos e vai ficar esse... Não chega a ser um creminho, mas é essa pastinha, assim, né? Com os temperinhos da nossa marinada. Tá vendo, ó? Misturou bem? E aí, tudo tem a sua função aqui dentro. Misturou bem, agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o franguinho dentro da marinada e vamos deixar ele temperando. Muito importante que ele fique dentro da geladeira, tá? Porque, gente, para evitar contaminação, a gente vai falar mais sobre isso na aula 2 e também na aula 3 aqui do nosso curso. E aí, uma coisa que é o 4º elemento da nossa marinada, que eu falei dos 3 elementos, né? Aromáticos, ácido e gorduras. Mas tem um 4º elemento da marinada que é muito importante, que é o tempo. A gente precisa dar tempo para esse franguinho pegar o tempero, para esse franguinho amaciar. E aí, para frango, eu deixo no mínimo 4 horas. Quanto maior a peça, mais tempo você vai deixar, tá? Ele em contato com a marinada. Mas, por exemplo, aqui em casa a gente gosta de fazer churrasco e aí várias vezes a gente faz sobrecoxa de frango no churrasco e aí é uma peça grande. E eu faço uma marinada especial para o churrasco que fica muito boa. E aí eu deixo esse frango 20 horas, às vezes 24 horas, mas tem um limite, tá? Não pode ficar muito tempo. Eu te explico lá na apostila depois. Meu, posso falar uma parada que é legal? Pode. Porque antes, no churrasco aqui, o frango não ia tão bem, não. Mais ou menos. É mais que picanha agora, gente. É, mas depois que a gente faz a marinada e deixa bastante tempo, assim, como a Marina falou, marinada gostosa, meu, essa sobrecoxa criançada pira, a gente gosta também. Não precisa ser só sobrecoxa, né? Pode ser aqueles drumê, como é que chama? Drumê, coxa. Olha, ele ia Ah, falar meu, eu sou marido da gata, né, meu? Tem que ir aprendendo algumas coisas, né? Felipe é prepeiro também. Ele sou prepeiro mesmo, com muito orgulho. Ó. Tem semana que tá mó corrida pra mim. Você põe pra mim? Posso fechar aqui? Pode. Tem semana que tá mó corrida aqui pra mim e Felipe que faz o cardápio aqui, gente. Porque tem o passo a passo, ele não precisa ficar me perguntando o que eu faço. E ele não é, tipo, mega cozinheiro, mas, faz o cardápio. Não, eu faço total. É claro que, né, normalmente quando a gente cozinha junto, eu faço o mise en place, eu vou fazendo o background, assim, eu vou fazendo as coisas, mas eu acho mó legal fazer sozinho também.
porque eu fui o primeiro cobaia, hein? Acho que vale falar, hein? Fui o primeiro cobaia da... Quando eu comecei a criar o método lá atrás... Porque a Marina fazia amor rápido, mas enfim. Eu falei, pô, eu tenho uma prática, né? Eu preciso testar com alguém, porque tem que funcionar pra qualquer pessoa. E aí eu falei, eu vou testar com alguém que não sabe cozinhar. Aí eu falei pro Felipe, é você mesmo. E ele fez o primeiro cardápio que ele fez. Nossa, foi acho que 2019, 2020, sei lá, faz muito tempo. Ele fez em 2 horas e 15, gente. Aí eu falei, opa, aqui tem coisa, vai funcionar, então vamos falar pra todo mundo. Gente, vamos mudar o jeito de cozinhar, pelo amor de Deus. Bom, você viu então que o Felipe cobriu com um plástico filme o frango com a marinada e colocou na geladeira, tá? Mas não se apresse, não precisa fazer agora. Eu vou te mandar no final do dia a apostila com todas as medidas, tudo que você precisa saber para você chegar na aula 2 com o seu frango dentro da marinada bonitinho, tá? Nem adianta você fazer a marinada com tanto tempo de antecedência, porque o frango não pode ficar cru dentro da geladeira por mais de 48 horas, pra gente evitar contaminação, tá? Então eu quero que o seu frango fique na marinada entre 4 horas e 20 horas no máximo, tá? E aí você vai fazer ele com antecedência pra, na aula 2, a gente conseguir colocar a mão na massa e o frango vai precisar estar temperadinho. Bom, e aí essa marinada que eu fiz agora, eu vou usar para uma outra receita, depois eu vou fazer uma nova para aula 2 para respeitar o tempo de segurança dentro da geladeira, tá? Para evitar contaminação no meu frango aqui na minha cozinha também, né? E falando nisso, na aula 2 aqui do curso de culinária moderna, a gente vai colocar a mão na massa e olha só as delícias que você vai preparar aí na sua casa com essas iscas de frango que a gente acabou de marinar. A gente vai fazer uma torta direto na assadeira de frango com queijo e vegetais. Gente, a torta é direto na assadeira. Você vai sujar uma assadeira para fazer a torta, é muito delícia. A gente vai fazer uma galinhada, que é muito sucesso. É uma galinhada de uma panela só também. Vamos sujar uma única panela para fazer um prato completaço, muito saboroso, lindo, colorido. E a terceira receita, a gente vai fazer um arroz cremoso de frango com vegetais e curry. Gente, é assim... Você vai ganhar muito elogio, vai ser muito bom. Você vai ver como é fácil. Você vai preparar as 3 receitas ao mesmo tempo, seguindo as minhas orientações. E aí, quando você menos esperar, você vai ter 3 receitas super gostosas, prontinhas, para você liberar uns dias de cozinha aí na sua casa. Você vai sentir na prática como é gratificante você não ter a obrigação de cozinhar todo dia, sabe? Então hoje, no final do dia, eu vou te mandar essa apostila super completa com tudo que você vai precisar para conseguir colocar a mão na massa na aula 2 aqui do curso, tá? Então vai ter lista de compras, a lista de substituições, as medidas certinhas da refoga caseira, da marinada, vai ter um guia de higienização dos vegetais, tá? Porque você precisa saber higienizar da forma correta para você também conseguir consumir os seus vegetais de forma segura, tá? Tudo. Nessa apostila vai ter também o passo a passo do mise en place, que é o momento de picar, de cortar os seus ingredientes que a gente vai usar nas receitas da aula 2, tá? Então vai tudo certinho. Então, se prepara para já chegar na aula 2 com o seu frango já na marinada, os seus vegetais já cortados pra gente cozinhar juntas, tá? Vai ser muito divertido, vai ser muito leve, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou mandar essa apostila lá no grupo de WhatsApp. Eu fico falando porque depois tem gente que, não sei, não tem apostila, onde que tá? Vai estar dentro do grupo de WhatsApp do evento. Então, se você ainda não entrou, clica no link do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Tem aqui nessa página também um botão. Então, tem aqui em algum lugar. Outra coisa, vamos colocar um QR Code aqui na tela. E aí, se você estiver assistindo do seu celular, dá um print na tela para você pegar esse QR Code. Depois você clica e entra direto no grupo de WhatsApp, tá? E se por acaso, na hora que você estiver assistindo essa aula aqui, eu já tiver enviado a apostila lá no grupo de WhatsApp do evento, não se preocupa, é só você entrar e checar na descrição do grupo do WhatsApp, sabe que tem lá em cima? Que a gente vai deixar um link lá para você baixar a sua apostila, combinado? Gente, além dessas 3 receitas que a gente vai fazer juntas na aula 2, a gente vai falar também na aula 2, olha que legal, uma coisa que vocês sempre me perguntam. Os melhores recipientes para planejamento, dicas de segurança alimentar, né? Se você quer preparar suas refeições com antecedência, tem alguns detalhes aqui no meio do caminho que eu vou falar com vocês. E também sobre validade. A aula 2, gente, sério, tá incrível, muito, muito legal. Acho que você vai amar, eu tô muito animada, quero que chegue logo, inclusive. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar mais um passo em direção ao fim da cozinha do improviso. E isso me deixa muito feliz.
Mas, gente, ó, como a aula 2 só vai no ar na quarta-feira, às 8 da manhã, eu vou fazer um encontro ao vivo na terça-feira, às 7 da noite, no meu Instagram e no meu YouTube também, que é @cozinha de gente moderna. Inclusive, se você não me segue lá, bora lá pra gente bater um papo por lá também, tá? Nesse encontro complementar ao vivo, eu vou te passar dicas para você ser mais eficiente na hora de cozinhar e também eu vou tirar suas dúvidas principais sobre essa aula lá no encontro, tá? Na terça-feira, às 7 da noite. E eu também já ia esquecer. A gente já falou, mas enfim, né? Vou sortear também um mixer de mão, que faz parte da minha lista de aceleradores de cozinha para equipar a sua cozinha. E aí, para concorrer a esse mixer de mão, é só você estar ao vivo lá no Instagram comigo, tá? E pedir para participar da live. Eu vou explicar direitinho lá durante a live também, tá? E aí, vou chamar alguém ao vivo e vou fazer uma pergunta simples sobre essa aula aqui. E se você acertar, você já vai ganhar o mixer de mão direto na sua casa, sem custo nenhum. Eu quero te encontrar lá, hein? Olha lá. Então já coloca o seu alarme para amanhã às 7 da noite, tá? Na terça-feira, 7 da noite, para você não perder. Porque às vezes na correria, pô, já são 8 horas, perdi. E não fica gravada, tá? Então, coloca pra gente se encontrar. Espero que essa aula de hoje tenha feito você perceber que você pode, que você merece ter uma vida bem mais leve, bem mais saudável, com muito menos esforço. E com certeza, comendo comida gostosa sempre. Pode confiar em mim, tá? Isso aqui é o começo do seu novo estilo de vida. E ó, vamos fazer o seguinte, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui a pouco, lá nos meus stories no Instagram, que é @cozinha de gente moderna. E assim, você consegue tirar a sua dúvida direto comigo, combinado? Vai lá, me fazer a pergunta e eu te respondo nos stories mesmo, pra gente... Pode tirar dúvida o tempo todo. A ideia dessa semana aqui, do nosso curso de culinária moderna, é você aprender muito, é você tirar todas as dúvidas que você tiver. A minha equipe de chefes de cozinha está aqui também acompanhando o evento. Você pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários. Fica à vontade. Aqui esse momento é para você aprender, para você entender que existe um jeito novo de você lidar com as coisas aí no seu dia a dia, tá? E ó, agora eu vou deixar algumas histórias incríveis de prepeiras para você conhecer as histórias e as prepeiras. Eu tenho muito orgulho e eu me emociono muito toda vez que eu assisto esses depoimentos. É muito legal. E depois que você assistir essas histórias bem rapidinhas dessas prepeiras, me comenta aqui embaixo qual história de qual prepeira que você mais se identificou, porque você vai ver, a gente é muito parecida. Antes do curso, eu tinha que ir para a cozinha dia sim, dia não, né, para fazer as refeições. E como eu trabalho até às 5, então eu ia fazer minhas refeições durante a noite, né? Então eu tinha a noite praticamente perdida, não podia sair com a minha mãe, não tinha um compromisso, né, que eu tinha que, eu tenho que fazer comida, não tem como eu sair e tudo mais. E depois do curso, eu tenho todo esse tempo livre, né, então eu tenho tempo livre para fazer o que eu quiser à noite, que era o horário que eu cozinhava. Eu sempre gostei de cozinhar, eu só juntei o útil ao agradável, né, de fazer as refeições em 2 horas e não tem um dia certo, né? Eu faço ou no domingo ou na segunda noite e aí eu tenho todo o resto da vida. Mas eu acho que além de todo o tempo ganho livre, né, para fazer o que eu quiser, eu acho que o meu maior ganho foi uma alimentação mais saudável. Você economiza depois. Com economia no mercado, você aprende a cozinhar de um jeito otimizado, né? Então você compra só ingrediente que você precisa, a comida fica boa, fica muito boa. Então, assim, eu recomendo que faça e que se dedique. Porque, assim, ou você vai ter que fazer, ou você vai ter que comprar a sua comida, né? Ninguém vai ficar sem se alimentar. Então, quem quer praticidade e não abre mão de fazer a própria refeição, porque aí você sabe o que você vai se alimentar, o curso te dá os caminhos corretos para você cortar. É um atalho, você vai saber o que vai comer, de uma forma... tem muita variedade, né? Aquela pessoa que não gosta da mesma comida vai achar a variedade e otimização total de tempo, de gasto mesmo com mercado, gasto com preparação, gasto com limpeza e você vai se sentir bem, porque é uma alimentação, assim, eu fiquei surpreendentemente feliz com o sabor, com a qualidade, com a quantidade, então, que negócio, te ensina a fazer. Você pode tentar fazer sozinho, mas o curso vai te dar 10 anos de atalho. Para mim, foi aquele empoderamento de eu ter dado conta de alguma coisa. Tipo assim, esse assunto, comida gostosa, pronta, saudável,
check, confere. Para mim, a sensação de estar pronto, do fogão tá limpo, que é uma bobeira, né? Mas você entra na cozinha e você vê o fogão. Não é uma bobeira, menina. Não, mas assim, tipo... Não é uma bobeira, porque isso vai sugando a nossa energia, uma coisa que te estressa diariamente, te suga, né? Só que eu percebi isso depois, entendeu? Eu não percebia quando tava aquela zona, aquela bagunça na cozinha, eu não sabia que isso estava me atrapalhando. Quando eu vi que tava clean, que a comida estava boa, estava pronta e não tinha panela para lavar, a sensação de, não, eu dou conta, eu consegui, a comida está gostosa, as crianças vão comer uma comida boa. Então, a sensação é aquilo que não tem preço, entendeu? Tem um monte de coisa que tem preço, mas a sensação de empoderamento, de dever cumprido, de eu dei conta de alguma coisa, isso foi muito legal. Para mim, fez diferença. Para você. Foi a solução de alimentação. Porque assim, por exemplo, você quer ter uma solução para limpeza, você tem um aspirador de pó, tem um robozinho de aspirador de pó, certo? Você não precisa se preocupar. Agora, e para a comida? Sempre teve um problema de comida, né? Você tem que fazer, ou tem que comprar, ou tem que ir atrás da comida, ou tem que pedir em algum lugar. E aí não tem a forma como você vai se alimentar, é aquilo que eu falei, você escolhe. Se você vai comprar num lugar, você tem que se sujeitar a tudo que vai ser colocado que você não vê, né? Então, você vai comprar num restaurante, você não sabe o que foi usado lá, né? E você tendo a solução de alimentação, é a solução, porque agora, mas se você somar cada dia da sua vida que você gasta com isso, que eu falei, você reduz 70%. Então, essa foi a solução, né? Agora a gente já sabe qual que é a solução de alimentação. E é aquilo que você falou. O conhecimento que você adquiriu com esse curso é para o resto da vida. Ah, que bom que você chegou aqui! Isso significa que você está comprometida, que você está afim de mudar. Ó, se você está gostando desse curso de culinária moderna, você faz um favor para mim? Você convida quem você quiser para participar também? Porque eu sei que tem muita gente passando pela mesma aflição que você tá, pela mesma aflição que eu já estive também. Tá? E aí eu vou deixar essas aulas aqui do curso disponíveis até esse domingo. Então dá tempo dos seus convidados aprenderem também, assistirem, perceberem que tem um jeito novo. É de graça, lembra? Então pode convidar quem você quiser. E outra coisa, vamos fazer o seguinte, já que você está comprometida, eu quero te conhecer. Vai em qualquer post no meu Instagram e escreve no comentário, Marina, eu assisti a aula 1 até o final. É tipo um segredo nosso, assim, de quem assistiu a aula até o final, sabe? Um beijo. Eu te vejo na próxima aula, hein?